Começar a gravação aqui. Recording has stopped. Ok, vamos lá. Strategy, ok. Vamos voltar aqui. Bom, aqui tem algumas coisas interessantes para a gente notar, inclusive o Luciano menciona no livro. Eu não sei se eu vou achar aqui. Em algum momento ele menciona aqui, tá? Que o livro fala o seguinte. Vamos dar uma avaliada no código que a gente fez. Perceba o seguinte. Self, que é o código para o desconto, está sendo utilizado alguma vez nesse código de calcular desconto aqui, ó? E por que isso não está acontecendo? Porque eu não tenho nenhum estado atrelado a esse meu desconto aqui. E isto é muito comum de acontecer quando você implementa o strategy. Inclusive, lá quando a gente viu um exemplo lá no Python Buds, quando eu fiz o exemplo de calculadora, que era uma operação matemática, lá também, de certa forma, eu utilizei o strategy. Quando eu defini uma classe base de operação que tinha um método calcular, que tinha 2 parâmetros e executava o cálculo, ela também não tinha nenhum estado. Então eu não tenho... Né, se lembra o que é estado? Tiago, Rafael, sabe o que é o estado? Eu ficava sempre repetindo isso, né, Tiago? Então acaba lembrando, né? De tanta repetição, né? Então é o quê? É o conjunto de valores dos atributos do objeto. Em termos aqui do Python, atributos de dados, né? Então, no caso do strategy, é muito comum, algumas vezes você até tem estado, mas é muito comum no padrão strategy você não ter estado. E quando isso acontece, construir um objeto, como a gente teve que fazer aqui, tipo, ter um objeto distinto para instanciar a estratégia é um desperdício. Você vai estar gastando memória de bobeira, porque não tem estado nenhum. Você costuma criar objetos diferentes quando eles vão possuir estados diferentes, o que não é o caso aqui, e isso é muito comum no Strategy. Tanto é comum que lá no livro do Design Patterns eles mencionam que muitas vezes o padrão de projeto Strategy ele deve ser utilizado com outro padrão de projeto criacional que se chama Flyweight, peso mosca, tá? Chama Flyweight. Eu coloquei lá no e-mail, né, quando eu mandei. Que é o que eu estava vendo. Na verdade, o Luciano já tinha colocando. Como é que é? Flyweight. Tá? Peso mosca. Se você colocar design pattern, ó. Então, o que é o design pattern flyweight? Muitas vezes você tem objetos, principalmente qual que é a característica do flyweight? Você pode querer compartilhar um objeto. Por quê? Muitas vezes quando ele é imutável e porque não faz sentido você criar objetos diferentes dele. Muitas vezes porque também o estado não varia. Então, por exemplo, se você vai estar trabalhando com um editor de texto e você vai trabalhar com caracteres, vamos supor ASCII. Não faz sentido, a priori, você criar um objeto para cada caractere sendo criado no seu editor, porque só existem 256 deles. E a priori, um C minúsculo, você não transforma ele em outro caractere, ele é sempre um C minúsculo, ele é um objeto imutável. Então, para que ficar gastando espaço em memória? Então, toda vez que você referenciar um C, seria legal se ele referenciasse o mesmo objeto em memória. Sacou o flyweight, o que é então? Quando você então tem um objeto do mesmo tipo, por exemplo, no caso, se é um objeto, vamos falar de objetos do tipo caractere. Então, se for o caractere C,
Vamos supor que tivesse uma classe caractere. A gente vai criar 256 caracteres subclasses dessa, só que aí cada um desse vai ser um objeto flyweight, e toda vez que você se referenciar ao C, é sempre o mesmo objeto em memória, não um diferente. E de certa forma ele lembra o singleton, né? Porque o singleton você queria um só de uma classe. Aqui, de certa forma, é mais ou menos o que a gente quer. A gente quer um só de cada uma dessas promoções que não tiverem estado, porque a gente não quer criar várias dessas se ela não tiver estado, porque eu não quero ficar gastando memória de bobeira. Sacou? E como é muito parecido com o singleton, e a gente viu que no singleton 90% das vezes a gente resolvia com módulo em Python, a gente pode utilizar isso para dar uma mudada no padrão clássico e atingir o mesmo objetivo. Então o que eu vou fazer para a gente conseguir atingir esse objetivo? Vamos dar uma refatorada no código? Eu vou criar um novo módulo chamado promoção, para as promoções ficarem lá. E o legal é que fica isolado, né? Ou seja, cada promoção nova fica lá, a arquitetura toda de promoção fica em um lugar só. Aí ó, eu posso utilizar lá o que eu falei do F6 para mover. Ó, vou mover o desconto e o desconto item repetido lá pro meu promoção. Ó, vou mover as duas para lá. Ele já resolve os imports para mim, dá um refactor, vai mexer todo mundo para lá, tá? Roda os testes só para desencargo, mas veja que ele mexeu aqui no import aqui para mim já. Opa, quebrou alguma coisa. Opa. Deu ruim aqui. Unsupport operand. Olha, não gostou aqui quando eu fiz o quê? Eu acho que decimal, será que é imutável? É mesmo? Vou tentar então aqui, desconto vezes decimal aí, vamos ver o que acontece. Como assim? Aquela vez funcionou? Não tinha rodado o teste antes, né? O que tá pegando aqui agora? Não posso fazer multiplicação. Unsupported operand type for decimal. Ué, mas a priori eu somei decimais, né? Que é um decimal. Vamos debugar aqui então. Descobrir o que é esse desconto aqui, mas... sai daí. Alt F9, o que tá pegando aqui? Nossa, vai parar, hein? Baixar não é foda. A gente tira o breakpoint. Eu tenho que... Não é possível que ninguém nunca reportou esse bug lá. Você tira o breakpoint, ele continua lá no... Tem que rodar o negócio de novo. De desconto 1000, é um decimal. E aí eu multiplico por outro e não posso? É mesmo? É nessa linha? Que engraçado, antes eu podia multiplicar, eu multipliquei 1 por 1. Aí tá me trollando, pô. Olha a classe decimal me pregando peças. Agora o que eu estou achando engraçado é que ele está colocando aqui um decimal, ponto decimal and decimal.
Será que eu estou utilizando um tipo errado aqui? Importei uma parada diferente? Esse é o problema de importar coisas via PyCharm. Ah, tá. Aí, ó. Tá vendo? Meus amigos. Tomem cuidado com o import automático do PyCharm. Tá vendo? E o bom, né, que o desgraçado, ele decidiu, só voltar aqui no Ctrl Z, porra, importado uma parada que é protegida, velho. Enfim. Tome cuidado com o import automático. Quando eu vejo essas coisas esquisitas, aí eu dou uma verificada nos importes automáticos do PyCharm. Tá? Em geral funciona, mas verifique bem, porque a busca dele é bem profunda. Eu nem sei de onde saiu essa porra desse PyDecimal, nem sei o que é isso. Tá? Mas enfim, voltamos. Voltando para o mundo real, então pode multiplicar decimal por decimal, pode somar, tudo bonitinho. E flyweight. Então qual que é a ideia aqui, olha? Então a priori eu vou querer fazer parecido com o singleton aqui, eu não vou querer que de fora as pessoas fiquem acessando esse cara aqui, criando instâncias desse cara aqui. Então, a priori, você poderia proteger esse cidadão aqui e fazer o quê? Criar um flyweight para ele de desconto item repetido. E aí você cria, então, somente uma... E veja que fica parecidaço com o flyweight implementado, parecido com o singleton. Olha que coisa linda de Deus aqui. Ó. Como variável de um módulo. Desconto item repetido. Ficou bonitão. Eu jogo ele aqui. A única coisa que eu vou ter que refatorar este cara aqui, olha, para desconto item pedido, né? O nome daquela variável lá, ó, valor, tal. E aí aqui eu nem preciso instanciar, né? Então é o desconto item pedido. Roda os testes. Pá, pronto, sem gasto de memória. Tá? Só aqui eu tenho que só trocar o nome também do teste, ó, senão ele sobrescreve o anterior, né? Então aqui tem que ser teste total com desconto por item repetido, porque senão ele não está rodando o teste de cima. E, tá vendo? Então assim, um teste de cima e aí é um problema. Tá? Beleza? Ctrl K, padrão, flyweight. Vê que como a gente já tinha visto o mais difícil para mim desse padrão é eu lembrar como é que escreve ele. Flyweight, é fly de mosca, então é sempre com Y. De voar e o H vem antes do T. Flyweight. Não, isso dá certo. Beleza? Agora vem mais um padrãozinho aqui bacana também, que eu acho bem legalzinho, simplérrimo simplérrimo? Cara, que parada de meio de... Não sou de ser... Apesar que da minha época de moleque, né, que a gente sempre foi meio homofóbico de moleque, né, eu sempre falo, pô, simplérrimo é coisa de viadinho, né? Desculpe quem está vendo o vídeo aí, mas infelizmente ainda ficam alguns traços, tá? Mas simplíssimo, pois é. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o código de conduta, né? E tem que tomar cuidado também porque tem que respeitar aí as opções de cada um. Até porque eu já convivo e tranquilaço com isso, né?
prima da minha esposa, inclusive é meu professor de inglês, é brodaço. Eu não tenho nenhum problema com isso hoje em dia. Sim, estou gravando, mas não tem problema não. Mas, enfim. Não joguem, não transbordem isso. E só isso que eu acho foda. Eu só não gosto da polícia do código de conduta. É isso que eu não gosto hoje em dia. Tá? E às vezes o pessoal transborda uma piada em um contexto fechado, e a coisa fica maior e transborda para um negócio. E aí o cara é linchado em praça pública por uma piada que fugiu do contexto. Tal. Isso que eu acho foda hoje em dia. Tá? Então eu procuro evitar qualquer tipo de coisa disso. Só por causa disso. Tá? Não, tá gravando sim. É quando eu tenho essa bolinha preta aqui em cima no ScreenFlow. E... Eita, será que eu esqueci? Deixa eu... não. Recording has started. Que bom, eu não tava gravando no Blue Jeans. Eu espero que não dê pau no ScreenFlow. Então não, eu não estava gravando no Blue Jeans, mas no ScreenFlow sim. Tá? Então eu espero que não costuma dar merda e, por favor, Muff, não dê o ar da graça aqui no vídeo hoje. Tá? Ok. Bom, vamos abordar uma outra coisa interessante que não estava no vídeo do Ramalho, mas e não está também no padrão do Goff, mas eu acho um padrão de projeto super simples e muito legal de você conhecer, que é o seguinte, chama NuObject. Tá? Ele resolve o seguinte problema. E é muito simples. O problema está aqui, ó. Eu vi quando eu estava vendo o código. E está no código do Ramalho, inclusive, também. Não é problema, né? Não é tão feio, tá? Mas tem horas que passa a encher o saco. Ó. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Concorda que toda hora, volta e meia, tem código que tem isso aqui, ó? Se é nulo, faz alguma coisa. Se não for nulo, usa a estratégia. E isso de não ter nulo tem horas que é toda hora, né? Se não é nulo, faz... Se não é... Né? Se é folha, faz isso. Se não é folha, faz aquilo. Quando você está fazendo uma lógica de fazer uma travessia em árvore. Se é o nó do final, faça isso. Se é o nó do meio, faça aquilo. Então você está tratando as exceções, né? Concordam? Que tem esse if de tratar exceções e muitas vezes é de tratar o nulo. Então existe um padrão de projeto que chama NuObject. Se vocês procurarem, chama NuObject. Ó, já está até aparecendo, NuObject Design Pattern. Ele não aparece no livro do Goff. Ele é um padrão de projeto mais moderno. Se não me engano, acho que é a primeira vez que eu ouvi, não sei, acho que foi o Google falando e tal. Enfim, eu nem vou mostrar... inclusive, o exemplo que eles colocam é em travessia de árvore, que é muito legal quando você faz isso. Tá? O que ele faz? Qual é o problema? Problema, né? Vamos tentar seguir o padrãozão lá. Problemas. O código fica tratando código nulo toda hora no meu código. Fico com if. If lá do Zen do Python... Né? Você está alinhando o código. Eu fico com isto aqui. Eu gostaria de não tratar. Então eu tenho um padrão de projeto que, em vez de ficar tratando essas exceções e o caso de nulo, eu crio o chamado NuObject, que vai ser um objeto que vai tratar o caso de ser nulo. E aí no padrão strategy, o que você vai fazer? Você vai criar a estratégia que é a sem promoção. É a promoção nula, ou sem promoção. Um caso da promoção que está representando quando não tem promoção. Por isso que chama meio NuObject, né? É a promoção quando não tem promoção. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Class... E o bom é que aí a gente, na verdade, então vai ter 3 promoções, no meu caso. Eu só vou criar o NuObject, porque aí eu já estou falando de outro padrão de projeto e é muito mais simples de implementar do que o outro caso do Ramalho, que o Ramalho colocou, tá? Eu vou colocar, sei lá, eu vou até chamar assim, desconto NuObject, porque aí quando você vê o código, você procura o nome do padrão do projeto. Beleza?
Ah, e para você ver também que é o seguinte, não é porque tem a classe abstrata também que você é obrigado a herdar também. Tem esse dado aí também, né, Rafael? Tipo, você pode seguir o duck typing também. Tipo, daí eu vou ler ali, eu vou ler a classe, eu vou implementar a parada e não vou herdar, caguei, tipo. Também tem isso. Você não é obrigado. Então vamos misturar aí, ó. Duck typing, né? Não vou misturar tudo agora, tá? E aí como é que é o desconto no object? É o cara que não faz nada. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Não vou fazer nada mesmo. Então o que ele faz? Ele faz pedido ponto subtotal. Não faz nada. Qual que é a vantagem disso? Ah, e aí a gente no object mais flyweight, né? Então, desconto no object. Oh. Porque eu não quero também ficar criando. E em geral também é o seguinte, o null object é um caso que esse cara sempre é um flyweight, porque como ele nunca faz nada, ele é um zero à esquerda, é um cara que ele só tá lá para te salvar um if, esse cara sempre é um flyweight. Ele nunca tem N instâncias dele, porque senão você está gastando memória de bobeira. Então esse cara sempre, em geral, vai ser desse jeito aqui, ó. A gente vai jogar ele num flyweight para não gastar memória, tá? Qual é a sacada desse cara aqui agora? Ó como é que ele vai ficar aqui, ó. Em vez de você, já que ele é um flyweight e você só vai ter uma instância, ele vai entrar no lugar do none agora. Inclusive, você pode perguntar isso para ele, mas a ideia agora não é mais perguntar isso. Olha só como é que vai ficar esse código aqui agora. Desconto... Como que foi? Desconto no object. E ó. Vamos ver se funciona. Ih, cara. Que merda que deu aqui. Import cannot, import name pedido. Eu não instanciei, não? Não instanciei, pô. Só se eu não instanciei lá no promoção. Eu fiz merda no promoção. Instanciei, tá aqui, ó. Pera aí. Eu tô importando pedido aqui. Deixa eu retirar essas merdas de... É que um tá importando o outro e aí eu acho que tá dando import cíclico. Já não tô importando nada de pedido aqui. Tem mais um aqui ainda. Eu acho que tá dando import cíclico. Aí, ó. Quando ele não consegue coletar é porque ele conseguiu importar. Sacaram? Então, misturando, veja que padrões de projeto eles andam muito em conjunto. E sempre que você menciona um, você fala outro. Então, se eu fosse mencionar lá flyweight, objetivo, parar de ficar colocando no por aí, none. Então, você cria um cara que representa essa operação de nulo no teu contexto. De forma que você não precisa mais ficar testando para nulo. Precisou de nulo, usa esse cara. E como, em geral, o nulo é um cara que não tem estado, não vai fazer nada demais, usa o flyweight para você não gastar memória. Então, os dois andam de mão dadas aqui. Um puxando o outro. Vou meter aqui no commit. Mas veja que eu ainda estou no clássicozão, tá? Eu estou no padrão clássico. Então, vamos aqui... Padrão... no object. Para finalizar, vamos implementar mais uma estratégia, porque implementar com dois, sendo um deles no object, também é sacanagem, né? Só para falar que a gente fez um código, né? E vamos fazer a outra, que é o desconto de 5%, né? Senão vai falar, pô, o Renzo fica enrolando a gente. Meteu um códigozinho de desconto maroto que é simples. Só para enganar a gente que sabe codar alguma coisa, né? Quer dizer, essa é a ideia, né?
Teste total com desconto por pedido grande. Então, vamos dizer que quando o pedido só que aí a gente vai ter que construir esse pedido aqui, como vai ser só um pedido que eu vou construir na mão aqui. Fazer via fixture não. Vamos construir ele aqui na marra. Vou mostrar esse cara aqui. Vamos puxar ele aqui para baixo. Vamos colocar ele com 10.000. E aí quando tem 10.000 você ganha 5% de desconto. Então 5% de 10.000. E 5% de 10.000 vai dar quanto aí? 5 de 100 daria 5. 5 de 1.050, 500, né? Então 500, 9.500. Pá. Então, quando você passar aqui um desconto grande pedido, tem que dar 1.500. Teste, grande pedido, beleza. Continua sendo Mac. Não, na verdade aqui eu vou colocar um só, né? Um só. Já tá o valor total ali. Não precisa daquele cara, beleza. Rodou, deu ruim porque a variável não existe. Aí aqui, pá, vamos colocar uma tupla aqui para poder colocar uma vírgula. Ele colocar aqui, vai rodar, vai dar ruim. Deixa eu colocar Alt Enter, eu acho que ele me dá uma rename reference. Isso ele não faz para mim não. Desculpe. Então aqui vai ser mesmo esquemão, né, de sempre. Então coloca esse cara aqui, iguala a um desconto grande pedido. Não era função não, filho. Tá com nome grande, né? Class. Copia desse. Não, deixa aí. Essa daqui vamos fazer com Ctrl O. Olha lá, já me dá aqui. Legal que ele já me separa aqui o calcular desconto para sobrecarregar. Não devia estar chamando super, porque ele deveria saber que aquilo é método abstrato, mas tudo bem. E aí, esse daqui é mais simples também de implementar, né? Porque a gente só vai pegar o subtotal do desconto e multiplicar, bem mais fácil. Eu implementei o mais difícil primeiro, né? Já ter começado por esse. Vezes... eu tô fazendo menos o desconto, né? Aqui eu mongolizei, né? Já podia ter feito aqui vezes 0,90 para não dar a volta, né? Enfim, vou fazer aqui do jeito direto, que seria fazer vezes 0,95. Que é o outro jeito de você calcular o valor mais facilmente, né? Fator... Opa, aí, ó, tá vendo? Para ver se vocês ainda estão ligados, né? Top level... Ih, deu ruim de novo. Top level collect é ruim. O que houve? Home is not defined. Onde eu meti home aqui? É mesmo? Eu que meti esse home aqui? Veio de algum from aí. De sacanagem. PyCharm tá me trollando. Porra, que merda é essa, PyCharm?
Function object has no total. O que foi isso? Ah, tá, porque aqui é o pedido. Tá vendo? Vai copiar código, não dá certo. Ok? Então, qual que é a sacada, né, do promoção, então? É que você deixa o seu código flexível de tal forma também que isso aqui poderia ser o seu framework, né? Você fez o seu framework digamos, de carrinho de compras, você já forneceu exemplos de descontos, né? E aí você fala, olha, se você quiser implementar o seu desconto, de desconto, você vai receber o pedido como parâmetro, né? Implemente o método calcular desconto, você vai receber o pedido e aí você vai implementar o desconto do jeito que você quiser, com a lógica que você quiser, quer dar desconto baseado no usuário, desconto baseado na hora que o cara ganhou, enfim. Mas a lógica de pagamento, imagine que isso aqui tivesse integrado com o PagSeguro, de forma que ele vai pegar o valor desse desconto calculado aqui para mandar para o PagSeguro. E aí já estaria tudo pronto. O cara conseguiria inserir a lógica de desconto dele simplesmente pegando isso aqui, tá? Eu vou colocar isto aqui. Então, desconto em larga de grande pedido, exemplo de strategy clássico completo. E aí eu vou dar um commit aqui e eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma tag para isso aqui. Tag strategy clássico. Vou colocar strategy clássico. Vou mandar um push com essa tag para ficar esse código aqui. Qual que vai ser a ideia? Na aula que vem, nós vamos refatorar esse exemplo aqui para utilizar, fazer um modo pythonico disso aqui. Em vez de dar essa volta toda, vamos utilizar um modo pythonico. Vamos refatorar isso aqui, que inclusive está lá no livro do Ramalho. Vamos refatorar isso aqui com o que... Eu quis fazer esse exemplo codando para mostrar. Mostrei aí vários, né? Mostrei alguns padrões de projeto, Flyweight, o NuObject. E vai ser legal até para a gente rever algumas coisas... quando a gente implementar do outro jeito, mas eu coloquei o clássico e aí a gente vai ver o que o Peter 9 quer dizer quando o padrão de projeto ele fica mais simples. Quando você tem algum tipo de característica. Lá tinha um que ele mencionava. Quando você tem função como cidadão de primeira classe, o padrão strategy fica mais simples. Então a gente vai ver isso na aula seguinte, na quinta-feira, para finalizar a nossa aula. A gente vai ver menos padrões do que foram vistos na aula do Luciano, em comparação. Lá chegaram a ver o Command também, que eu acho também bem legal, mas apesar que não, como a gente viu o Flyweight e o NuObject, até que a gente chegou a ver o mesmo número também. Só os exemplos estão embutidos aqui. Mas eu acho legal codar um pouco aqui para a gente ir discutindo e vendo. Eu acho que, sei lá, eu gosto mais dessa abordagem mais hands-on, mão na massa. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, sobre então os padrões aí? Também tinha um que não estava previsto, que era o Composite, que a gente acabou vendo na quinta-feira passada.
que o Matheus perguntou e eu acabei saindo do... Bom, qualquer coisa manda lá no grupo do Telegram ou no e-mail, Rafael, se você lembrar. Inclusive, quando você tiver, se for no mesmo dia, manda lá que aí de repente eu já me preparo também. Caso eu não saiba, né? O que não é comum, manda lá, até porque aí você também não esquece, né? Você lembrou na hora, sei lá, manda um Telegram lá na hora, tá de bobeira lá no celular, manda, opa, mais ou menos isso, e aí eu já de repente já dou uma preparada. Beleza, gente? Então é isso aí. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença e paciência. Nos vemos na quinta-feira pela nossa derradeira aula desse curso aqui e do ciclo Python Pro, para nos prepararmos aí pro ciclo do ano que vem. Beleza? Grande abraço, galera. Até mais. Recording has stopped.